Ensina-me a amar. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer nos envolvendo, nos assistindo hoje e sempre. Meu nome é Edson Caldeira, trabalhador voluntário da Federação Espírita Pernambucana, na tarde de hoje responsável pela direção. Meu lado esquerdo, também voluntária da casa, Miscelene Legrini, irá fazer a prece inicial. E do nosso lado direito, a palestrante convidada da tarde de hoje, Carla Júlia Marcelino, do Centro Espírita Manuel Quintão, em Boa Viagem, que tem como tema o óbolo da viúva. Antes de passarmos a palavra para Carla, alguns avisos se fazem necessários. Eu iniciaria lembrando de desligarem ou porem no modo silencioso os respectivos celulares, a fim de evitar dispersões, atrapalhar o clima, né? Afinal de contas, estamos aqui numa reunião pública, mas também em tratamento espiritual, seja para nós encarnados, mas também para os desencarnados aqui presentes. Então, vamos lá. Primeiro aviso. No próximo dia 8 de dezembro, a FEP estará completando 120 anos da sua fundação. E para celebrar este importante aniversário, estamos preparando um final de semana muito especial, com uma extensa programação de palestras e momentos artísticos. A agenda terá início na noite do dia 6 e segue até o final da tarde do dia 8. Totalmente gratuito, o evento traz como tema central 120 anos da Federação Espírita Pernambucana. Que fazeis de especial? Está em Mateus, capítulo 5, item 47. O evento será presencial, sem transmissão ao vivo, e teremos como expositores confirmados Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, Juscelma Coelho, de Minas Gerais, Fábio Carvalho, do Maranhão, José Gomes, trabalhador aqui da Federação, Mercedes Almeida, Pernambuco, Sônia Arruda, também trabalhadora da Federação, Edna Santos, também trabalhadora aqui da Federação Espírita Pernambucana. Esperamos todos vocês nesta festa de luz. Tá alto. Segundo aviso, a FEP convida a todos para todos que fazem o movimento espírita pernambucano para o 6ª reunião ordinária do Conselho Federativo Estadual, o CFE 2024, que ocorrerá de forma presencial no dia 24 de novembro. Para esta última edição do CFE no ano, teremos a presença de Regina Souza, da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, que apresentará o seminário FEP 120 anos, a importância do estudo para a formação do trabalhador da área da mediunidade, também todos convidados, dia 24 de novembro, aqui na Federação, nesse auditório aqui mesmo, pela manhã. Então, todos convidados. Como livro da semana, né, temos o livro Agenda Cristã, Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Fica como a recomendação do livro da semana. Quem tiver interesse pode adquiri-lo na livraria Leon Denis. E também já à venda na livraria agendas referentes ao ano de 2025, já batendo a nossa porta, né? E são agendas alusivas aos 120 anos da Federação. Então, quem tiver interesse já de estar se programando para o ano que se aproxima, né? Então, pode adquirir as agendas na livraria e também levar para casa uma lembrança referente aos 120 anos da nossa casa. E como
exórdio, né, mensagem introdutória para as nossas atividades da tarde, o livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a questão 76, intitulada Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, Mateus, capítulo 5, item 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora porcentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristão semearam a fé. Lição 76 do livro intitulada Edificações, do livro Caminho, Verdade e Vida, fica para as nossas reflexões iniciais na tarde de hoje. Pedi a Missemar para fazer a prece inicial. Boa tarde a todos e a todas. Oremos. Pai de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para estudar o Teu Evangelho. Que nas dificuldades da vida que cada um de nós temos, confiemos sempre em Deus, em Jesus, na espiritualidade. Saibamos, meus irmãos, que vamos ser sempre amparados pelos bons espíritos, nos momentos bons e nos momentos difíceis da vida. Que o estudo de hoje, que vai ser proferido pela nossa irmã, ele cale fundo dentro de cada um de nós. Somos espíritos em evolução e precisamos cada dia vivenciar o Evangelho de Jesus na nossa vida, dentro de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, no círculo social que nos encontramos. Que esse Evangelho do Cristo, cada dia, se fortaleça dentro de cada um de nós e que nós possamos sempre praticar a fé, a esperança, a caridade, o perdão, a indulgência e o amor ao próximo, porque é para isso que nós estamos aqui, para vivenciar o Evangelho de Jesus e cada dia nos tornarmos espíritos melhores, espíritos que têm um compromisso de trabalhar na sua evolução espiritual íntima, porque um dia, em nome de Deus, retornaremos em paz à pátria. Muita paz a todos, boa palestra. Certa a tua presença, Senhor, certo da presença dos bons amigos espirituais. Damos por iniciadas as atividades da tarde de hoje, passando a palavra para Carla Júlia Marcelino,
nossa palestrante da tarde, trabalhadora do Centro Espírita Manuel Quintão, que irá falar sobre o tema O Óbolo da Viúva, referências sugeridas, o Antigo e o Novo Testamento e o Pentateuco Espírita. Carla. Boa tarde a todos e a todas. O tema da tarde de hoje é o óbolo da viúva e nós buscamos trazer o conceito da caridade. Mas antes de falarmos sobre o conceito da caridade, há de se refletir sobre o propósito da nossa vida. Qual o propósito? Qual o sentido de nossas vidas? Se nós temos uma mente coletiva, os nossos ideais são direcionados para a coletividade. Se nós temos uma mente voltada e focada apenas para as nossas necessidades pessoais, não existe o próximo, e sim apenas nós. Tudo é um ponto de vista. Nessa concepção da mente coletiva, as nossas ações são norteadas por valores, visão de mundo e princípios que têm por objetivo o bem-estar social, que tem por objetivo contribuir para esse bem-estar social. O que eu posso fazer para colaborar com o seu bem-estar? Independentemente da magnitude da minha ação, sempre poderei fazer alguma coisa, mesmo destituída de recursos materiais, recursos financeiros. A doação vai muito além da caridade material. Existe uma palavra que faz toda a diferença nas nossas atitudes, que se chama intenção. Qual a intenção de você fazer determinada ação, determinada atitude? Com que intenção você pretende realizar essa ação? E como você vai fazer? Eu posso não ter recursos financeiros nenhum, mas a amplitude do meu sentir, do meu querer, do meu compromisso com o bem-estar do outro vai fazer toda a diferença. E olhe que nós estamos apenas começando a refletir sobre os detalhes da nossa vida. A começar pelo pensamento. A começar pelo olhar. O olhar que nós endereçamos ao outro. Não aquele olhar julgador, inquisidor. Não aquele olhar que culpabiliza, mas que acolhe, que cuida amorosamente o ser amado. A partir desse recurso do olhar, do pensar, do sentir, do falar e do agir, eu coloco em ação a minha atitude. 4 poderes pessoais: pensar, sentir, falar e agir. Vejam que é uma sequência do ato de pensar para o ato de sentir. E do sentir para falar. E do falar para agir. Então, é necessário que nós estejamos conectados à nossa essência espiritual para poder, só a partir de então, se conectar com a essência espiritual do outro.
Um ser humano desconectado jamais se conectará com uma outra pessoa, a não ser que ele queira primeiro se autoconhecer, primeiro resgatar a própria essência espiritual, num profundo processo de conexão com a sua própria essência. Então, quando nós falamos de caridade, em primeiríssimo lugar, temos que acolher a criança ferida que existe dentro de nós. Essa criança que ainda chora pela atenção, pelo perdão, pelo amor e por gestos de amor de outras pessoas. Cuide dessa criança ferida, para só a partir de então você cuidar de outras pessoas. Certa feita, um espírito em posição de lótus sentou-se à minha frente, em processo de desdobramento mediúnico, e fez 4 perguntas. Quem é você? E eu fui responder. Carla Júlia Marcelindo, mãe de 3 filhos, casada. Ele disse: quem é você? Ele não queria saber nenhuma daquelas informações. Ele estava lendo na minha alma aquilo que eu não conseguia ainda acessar. A segunda pergunta que ele fez: o que você pensa? Com um olhar penetrante. Só os espíritos de alta envergadura falam o absolutamente necessário. E ele não precisava falar muita coisa. Agora ele fez a terceira pergunta: o que você sente? E a quarta: como você age? Viram a sequência? Primeiro, qual foi a pergunta? Quem é você? A segunda: o que você pensa? A terceira: o que você sente? E a quarta: como você age? As nossas atitudes, os nossos comportamentos refletem, traduzem quem somos nós, o que pensamos, o que nós sentimos. Então, na concepção da caridade, entenderemos que é um ato de bondade e compaixão. Nesse ato de bondade e compaixão é a ação de ajudar aqueles que estão em necessidade, seja através de doações, voluntariado ou simples gestos de gentileza. Talvez eu seja uma necessitada. Eu não precise de tua caridade material, mas eu preciso da tua bondade e da tua compaixão, da tua gentileza, ou seja, de tua atenção. A nossa atenção por alguém é algo do mais sagrado que nós poderemos doar. Nossa atenção. E por incrível que pareça, hoje temos dificuldade em doar a nossa atenção às pessoas. Não é assim? Então o conceito é muito mais amplo do que mera doação. Neste pequeno conceito se fala até de gestos de gentileza. Nós somos capazes de ter gestos de gentileza com o próximo? Claro que sim. O segundo conceito, amor ao próximo. A caridade está intrinsecamente ligada ao amor ao próximo. A preocupação com o bem-estar de outras pessoas, especialmente as mais vulneráveis.
Então nós vamos perguntar agora: quem de nós aqui não precisa de um ato de amor? Quem de nós aqui não precisa de um ato de gentileza? De se sentir acolhido pela outra pessoa? Só quem pode acolher o próximo é quem ama o próximo, não é? Por acaso eu posso acolher aquele próximo que eu não tenho nenhum sentimento? Não é possível. Então vejam que neste conceito também se fala do amor ao próximo. Virtude. Nas religiões, especialmente no cristianismo, a caridade é considerada uma das virtudes, juntamente com a fé e com a esperança, representando o amor de Deus ao próximo. Você quer ser um ser humano bem-sucedido? Se interesse pelo próximo. Se importe pelo próximo. De que adianta o teu conhecimento técnico, teórico, conceitual, se você não compartilha este conhecimento em benefício da coletividade? Na escola da vida, todos nós, absolutamente todos, somos alunos. E o mestre, Jesus. Não é assim? Beneficência. Ação de quem faz o bem. Comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer o bem ao próximo. Bondade. Bondade. Beneficência. Ajuda o próximo. Fazer o bem. Ou nós resgatamos o lado humano que deveria existir dentro de nós, ou perderemos a atual reencarnação. Porque de palavras o mundo está cheio. Nós precisamos de ação. Uma atitude pode salvar uma vida. Uma atitude, não é? Um gesto de atenção pode resgatar um suicida do próprio suicídio. Os nossos terrenos estão áridos por demais. Há que se ter boas sementes e que essas sementes frutifiquem, que não sejam lançadas em terrenos áridos, onde não existe o sentido de humanidade, de humanização, mas sim de exclusão, indiferença. Pouco me importa o teu sofrimento, porque é teu, não é meu. Esse individualismo exacerbado está nos desconectando uns dos outros, ao ponto de vivenciarmos a indiferença afetiva coletivamente. Não é possível. Nós somos seres humanos, acima de tudo, seres humanos que sentem emoções. Temos a capacidade de sentir sentimentos. E o que nós fazemos dos sentimentos que nós sentimos? Como nós lidamos com esses sentimentos contraditórios? A mesma capacidade que eu tenho de amar, eu tenho de odiar? A mesma capacidade que eu tenho de incluir, eu tenho de excluir? A mesma capacidade que eu tenho de perdoar, eu tenho de julgar? Isso é uma escolha. No final das contas, é uma escolha. Então veja que a beneficência é a ação de quem faz o bem.
Eu me importo em fazer o bem ao próximo? Que tipo de lembrança eu estou gerando nas memórias alheias? A lembrança de um ser humano humanizado ou a lembrança de um ser humano materializado, voltado, focado, fincado apenas, unicamente, exclusivamente nas próprias necessidades? No final das contas, isso é escolha. Eu desejo que essa encarnação seja produtiva. Me coloco na condição de aluna diante da vida, em contínuo aprendizado, ou tenho a presunção de dizer que já sei tudo. Nada mais tenho a aprender. Mera presunção. Concordam? E agora vamos ler a passagem que significa o óbolo da viúva. Me permitam a leitura na íntegra deste item 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Estando Jesus sentado defronte do gasofilaço, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilaço. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. São Marcos, versículos 12 a 44. Então vamos agora destrinchar este significado. Aquelas 2 moedas que foram colocadas por aquela pobre viúva não tinham valor algum comparativamente às doações feitas por outras pessoas de maior riqueza material. E por que Jesus enalteceu aquela doação? Pelo esforço e sacrifício, pela intenção da jovem, da senhora viúva. Então vejam, o que ele estava considerando ali não era o valor monetário, mas a intenção, o sacrifício de doação. E o ponto sublimado da caridade estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, inteligência e talentos, os recursos que carece para realizar seus generosos propósitos. Eu posso não ter nenhum recurso financeiro, mas o meu amor doado, emanado através dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, tem maior impacto do que se eu tivesse doado uma grande quantia destituída do amor e da intenção. Isso quer dizer, em outras palavras, que todos nós temos a condição de praticar a beneficência e a caridade. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Não faça propaganda do que você faz. A caridade, quando ela é publicizada em prol de elogios, aplausos e homenagens, ela é destituída
da intenção da própria caridade. Perdeu o valor. Faça a caridade ocultamente. Não coloque a tua personalidade à frente do ato. Isso exige de nós uma atitude de humildade muito grande. Senhor, o que queres que eu faça? Neste momento de tanto conflito, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Tem momentos que nem as palavras conseguem o resultado que um abraço pode alcançar. Muitas vezes é melhor o silêncio, mas inclua o outro. Quando nós nos sentimos cuidados por alguém, quando alguém nos dedica a atenção que carecemos, o nosso coração se enche de esperança. E aí percebemos que o nosso coração não é mais aquele deserto de frustrações, decepções, ingratidões e traições. Ainda é possível acreditar na essência do ser humano. Então, aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem. Que desejariam, lembrando-se que o óbolo do pobre do que dá privando-se do necessário pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Em momento nenhum Jesus condenou o rico que doava. Ele enalteceu a pobre que doou o que lhe era necessário para sobreviver. Só um olhar espiritual para identificar o valor de uma doação. E quantos de nós somos econômicos em doar aquilo de graça que nós podemos doar? Nossos sentimentos. Não calcule matematicamente se vale a pena ou não doar teus melhores sentimentos a quem quer que seja. Certa feita, um espírito me disse: seja feita igual um pomar de frutos que doa frutos sem escolher a quem. Torna-te um pomar. E num dos momentos mais difíceis da minha vida, há muitos anos atrás, caminhando pelo Parque da Jaqueira, em profundo sofrimento existencial, eu olhei para as árvores e perguntei ao Cristo: que tipo de árvore desejas que eu me torne? Uma vez que eu estava recebendo pedradas que doem profundamente a alma, não tem nada pior do que a decepção, a quebra da confiança que você dedicou a alguém. Que tipo de árvore desejas que eu me torne? Existem árvores e árvores. Tem árvores que secam. Tem árvores que frutificam. Tem árvores que só dão sombras, mas não matam a fome alheia. Então há de se perguntar: Senhor, que tipo de árvore desejas que eu me torne? Independentemente das pedradas que eu recebo na vida. Isso é um trabalho meu. Isso é uma questão de autoconsciência. Seja feita tua vontade, não a minha. Deus sabe o que é o melhor para nós, nós não sabemos. Não é assim? Será só com dinheiro que se podem secar lágrimas
E dever-se-á ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Olha que pergunta. É só com dinheiro que você pode fazer a caridade? Ou a tua doação se faça presente na vida do outro? Se importe com o outro. Demonstre os teus sentimentos pelo outro. Cuide do ser amado. Cuide das pessoas. Sem sombra de dúvida que não é apenas com dinheiro que nós poderemos secar lágrimas. Muito mais do que isso. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Ser útil. Ser útil significa em que eu posso contribuir para o teu bem-estar. Olha que pergunta, não é? Como eu posso contribuir com você? E não importa que esta pessoa a quem você está direcionando as palavras seja um ente querido ou desconhecido, é um ser humano. Não importa a aparência desse próximo, e não importa o nível de intelectualidade dele, é um ser humano. Quantas atitudes de gentileza poderíamos ter? Quantas demonstrações de amor poderemos ser instrumento? Quem caminha no egoísmo se isola e no isolamento sofre terrivelmente. Se importe com outras pessoas. O bem-estar que nós geramos nas pessoas vai muito além de mera intenção. Passa pelas atitudes, pela ação. Cuidado com o que você fala. Tua palavra pode ser pior do que uma navalha, não é? E tua palavra tem o poder de curar. O que você escolhe? Cuidado como você se reporta, se comunica com o teu próximo. Você pode enaltecê-lo ou humilhá-lo. Isso é uma escolha. Concordam? Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Certa feita, o meu guia espiritual me disse: você não veio a turismo. Justifique cada dia da sua encarnação. Entenderam isso? Nós já perdemos muito tempo. Fato. Como boa administradora do meu tempo, eu preciso me colocar a serviço do Cristo. Como? Perdoando aqueles que me ofendem. Dedicando-me àqueles que não podem me retribuir da mesma forma minha própria dedicação. Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Não importa a magnitude da tua ação, faça a tua parte. Entre a expectativa da contemplação e a distância da ação, temos um caminho a percorrer. Não é possível que o sofrimento alheio seja apenas do próximo.
Não é possível que as pessoas estejam em sofrimento e eu não me importe com esse sofrimento. Não é possível que alguém peça, pelo amor de Deus, apenas me escute e eu não tenho condições de escutá-lo. Não é possível. Nós já traímos o Cristo há muitos séculos. Quando fizerdes a um desses pequeninos, estareis a fazer a mim. Isso quer dizer, em outras palavras, que eu preciso me importar com as pessoas, ajudá-las, fazer com que o dia delas seja menos árido do que já poderia ser. E isso não custa grande sacrifício, apenas é a minha intenção e atenção. É o como fazer. Então agora eu escolho, à luz da doutrina espírita, me tornar um instrumento da paz. Como? Se a violência habita dentro de mim, ainda julgo o outro, culpabilizo o outro, recrimino, condeno, critico. Eu preciso fazer um grande trabalho de ressignificação da minha visão de mundo. Não tenho que fazer grandes missões, mas o que me compete fazer, eu vou fazer. Porque chega de tanta indiferença, chega de cruzar os braços como Pôncio Pilatos fez, lavando as mãos quando poderia ter salvado Cristo. Chega de achar que o sofrimento é responsabilidade de A e B. Eu vou assumir a minha parte no que compete. Isso passa por um detalhe de uma oração pela outra pessoa, até de uma doação, quer seja material ou espiritual e emocional. Alguma coisa eu posso fazer? Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Aprenda a se desprender da imagem de um ser humano caridoso. Pratique a caridade sem a intenção de ser aplaudido. Faça o bem pela prática do bem, com atitudes altruístas. Encontre um significado na sua vida de tal forma que isso te resgate de anos de reuniões extremamente, de relacionamentos extremamente não exitosos pelo predomínio do egoísmo. Eu decido, a partir de agora, me tornar um ser humano melhor do que eu sou. Eu decido que eu vou me encontrar com o Cristo de Deus. Ele vai nascer dentro da minha essência espiritual. Afinal de contas, há muitos anos atrás, a criança que existia dentro de mim se orgulharia do adulto que eu me tornei? Deste adulto que sou hoje? Eu cumpri as promessas, eu tracei o planejamento e executei esse planejamento. Veja, nós temos um momento oportuno de contribuir na transição planetária. Cada um de nós alinhando os pensamentos e sentimentos, fazendo a parte que lhe compete, auxiliando a equipe espiritual, auxiliando o próprio guia espiritual. O que queres que eu faça? Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Olha aí.
Enquanto eu não perceber que a dor do outro não é apenas a dor do outro, jamais a empatia estará predominando dentro de mim. Não existe empatia. E quando eu fizer qualquer atitude de caridade, eu não preciso de elogios e aplausos. Pela consciência do cumprimento do dever. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Lição de São Mateus, versículos 6 a 4. Vejam, a importância de nós aprendermos a nos desimpregnarmos da nossa própria personalidade. Faça o bem pela prática do bem. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Porque resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Faz-lhe aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta. Olha quanta sutileza, quanta delicadeza, quanta gentileza na prática da própria beneficência. Porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Tudo está no Evangelho, capítulo 13. Então veja que nós precisamos agora aprender a nos doar. E você só pode doar aquilo que você é, não apenas o que você tem. E agora eu trouxe alguns dados para nossa reflexão. Já que estamos falando do óbolo da viúva, da prática da beneficência e da caridade, cerca de 733 milhões de pessoas passaram fome em 2023. Olha aí. Ou seja, 1 em cada 11 pessoas no mundo passaram fome. Quem nos diz isso é o relatório da ONU. Eu não estou criando esses dados. Se as tendências atuais se mantiverem, cerca de 582 milhões de pessoas sofrerão de subnutrição crônica até 2030. Ou seja, metade delas na África. E nós achamos ainda que não temos nada com isso? Nenhuma responsabilidade? O Brasil tem 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. 70,3 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. São dados alarmantes. Causas da fome: desigualdade social e econômica. Reflitam. O período natalino está se aproximando. Que presente nós vamos ofertar ao Cristo de Deus? Uma boa pergunta. Afinal de contas, nós estamos comemorando o nascimento dele. Comemorando o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus deveria estar surgindo dentro da minha intimidade. A caminho de Damasco, Jesus apareceu a Saulo de Tarso. Quando haverá o encontro de Jesus conosco? Quando haverá?
O que queres que eu faça? Me ajuda a ser quem não sou ainda. Qual o teu projeto, o teu plano para a minha vida? Me ajuda a me reconciliar com os meus inimigos e adversários. Me ajuda a amar aqueles que não me amam. Me ajuda a ser instrumento da tua paz e do teu amor dentro da minha casa, com os meus entes queridos e familiares. Então, o nascimento do Cristo não se dará apenas por presentes materiais, mas, sobretudo, pela mudança comportamental. Então, essa desigualdade social e econômica é uma das causas geradoras dessa tragédia mundial que é a fome. Eu tenho alguma responsabilidade com isso? Pequena que seja, mas tenho. Eu poderia fazer alguma coisa. Conflitos armados, guerras e conflitos que deslocam populações, criando cada vez mais campos de refugiados, numa total zona de insegurança para os próprios refugiados. E eu não me recordo deles. Eu não poderia estar na mesma situação que essa família planetária? Essa quantidade incomensurável de refugiados fugindo das guerras? Mudanças climáticas, eventos climáticos extremos, é uma das causas da fome famigerada, gerando situações de secas e inundações. E somos agora impactados não apenas aqui, ali, alhures. Todos nós estamos em áreas de vulnerabilidade. Vamos fazer alguma coisa. Vamos nos desimpregnar dos excessos que nos sobrecarregam de trabalho pela manutenção. Essa roupa eu tenho há 3, 4, 5 anos, nunca usei e ainda guardo ela. Eu faço uma coleção de sapatos que absolutamente não necessito deles. Não posso doar? A libertação começa pela desimpregnação dos excessos de nossa vida. Excessos que nos infelicitam. Eu poderia doar aquilo que não me serve, que poderia servir alguém. Eu poderia comprar uma cesta básica e doar aqui na federação para a área de assistência social. Eu estava dizendo ao nosso companheiro que nós atendemos crianças no Lar Manuel Quintão, em Ouro Preto, 11 anos, nunca escovaram os dentes. Não conhecem uma escova de dentes. Fato. Então, nós temos muito a fazer, desde a doação material até a doação emocional. Vocês sabiam que num abraço nós geramos ocitocina, o hormônio do bem-estar? Nós temos o poder de colocar em movimento o hormônio do bem-estar dentro de nós e no outro. Um abraço. Vejam o quanto que nós emitimos energias diariamente. Frequência vibracional você pode alterar e modificar. Transforma a tua casa mental num terreno próspero. Faz com que teus pensamentos tenham frequência vibracional elevada. Chega de negatividade. Outro item, má gestão de recursos naturais, uso inadequado da terra e da água pode levar à degradação ambiental e à diminuição da produção de alimentos.
Então agora eu não serei um elemento, um instrumento da poluição da minha sociedade, do ambiente onde eu vivo. Não me permito desperdiçar alimentos. Não me utilizo mais de recursos financeiros para apenas, exclusivamente e unicamente o atendimento às minhas necessidades pessoais. Eu agora sei administrar. Domicílios de todos os continentes desperdiçaram mais de 1 bilhão de refeições por dia em 2022. Não é possível. Desperdício de alimentos. Então agora eu não vou desperdiçar alimentos. Eu vou comprar o que é necessário. Eu vou aprender a contribuir para a administração dos recursos naturais do planeta. E eu vou contribuir para que as pessoas que estejam a conviver comigo, direta ou indiretamente, se beneficiem da minha mudança de hábitos, maus hábitos. Maus hábitos que geraram um padrão comportamental nefasto na minha vida. Eu agora decido que darei meu óbolo da viúva ao meu próximo. Então, esses dados que nos apresenta é o relatório do Índice de Desperdício de Alimentos de 2024. Quanto desperdício! Resumindo, como nós desperdiçamos oportunidades de fazer o bem em nossa vida, não é? Que um momento de refeição seja um momento sagrado. Que um possa olhar nos olhos do outro. Que quando nós estivermos conversando com alguém, o mínimo que seja, é minha atenção plena a essa pessoa. Porque eu não compreenderei a comunicação dela sem atenção, sem doação. Então, nós vamos agora mudando padrões comportamentais que nós internalizamos anos a fio e nos transformando em instrumentos da vontade do Cristo. Olha aí que mudança, pelos detalhes. O maior presente que um pai e uma mãe podem receber de um filho, de uma filha, é a tua presença, não é? A presença, tua atenção, teu gesto de gentileza. O maior presente que um pai pode dar a um filho e uma filha é o amor demonstrado nas ações. Não se permita passar um dia sem demonstrar esse amor. Você não sabe até quando estará com o filho e com a filha. Não é? O maior presente que um irmão pode dar a outro irmão é o amor que ele demonstra. Então, quando nós demonstramos amor pelo outro, não há aridez em nossos corações. Essa capacidade de se emocionar com o outro, nós possuímos. Não economize expressões de amor com a outra pessoa. Isso quer dizer que amar traz um significado e um sentido das nossas vidas fenomenal. A indiferença, a exclusão fica no passado. A proposta agora é me tornar um ser humano melhor, me transformar num pomar que não apenas dá sombra, mas frutos.
independentemente a quem quer que seja. Jesus, o que queres que eu faça? Seja melhor. Ama o teu próximo como a si mesmo. Conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Não é pouco se amarem, muito se amarem. Imagine que nós poderíamos nos transformar num templo divino, onde a nossa casa mental não teria espaço para conflitos e angústias existenciais, mas nós cumpriríamos a vontade do Cristo, emitindo bons pensamentos para as pessoas, emocionando-se pelo bem-estar dessas pessoas e fazendo com que a humildade se transforme na virtude permanente da nossa essência espiritual. Somos um grão de areia, mas esse grão de areia pode fazer a diferença. Quer fazer a diferença na vida do outro? Se importe com ele. Se dedique a esse ser humano. Não calcule mais matematicamente se ele merece ou não o teu ato de amor. Apenas ame. Simplesmente assim. E não espere recompensa. E não espere atitudes de gratidão. Simplesmente cumpra o seu dever. E aí você estará plantando no jardim do teu coração as mais belas flores que um ser humano pode plantar. E diante da beleza não há um ser humano que não se encante. Diante da beleza das flores não tem um ser humano que não se deixe inebriar-se pelo perfume que elas exalam, independentemente do tempo que elas duram. Não importa quanto tempo vamos passar junto das pessoas, mas a nossa marca junto a elas. Elas se recordarão de nós sempre, pelo perfume que nós exalamos para elas. Eita, estou poetisa agora, né? Meus queridos, minhas queridas, que Deus nos abençoe. Nunca desistam de vocês mesmos. Feliz Natal. Próspero ano novo. Brilhe a vossa luz. Muito obrigada ao convite da Federação Espírita de Pernambuco. Muita paz. A doutrina espírita nos convida a uma consciência de conduta, né? Então, que as reflexões oportunizadas na tarde de hoje possam refletir na nossa vivência prática, né? Não percamos mais tempo. A gente agradece a cada um de vocês que conosco estiveram aqui na tarde de hoje, encarnados, desencarnados, aos que nos assistem pelas redes sociais. Agradecemos a Icemar pela prece inicial e a Carla Júlia Marcelino pelas reflexões, que ela possa levar o abraço fraterno da Federação Espírita Pernambucana a todos os que fazem o Centro Espírita Manuel Quintão. Então, oremos. Jesus de Nazaré, caminho, verdade e vida para Deus. Agradecido, Senhor, estamos pela oportunidade de aqui mais uma vez nos encontrarmos unidos e reunidos em Teu nome, a fim de refletirmos, conhecermos, fortalecermos as nossas forças, a fim de que, diante dos desafios ainda inerentes e necessários à nossa caminhada, possamos ter a certeza, né, do amparo, do auxílio, da necessidade, mas, acima de tudo, do amor que nos envolve. Gratos, Senhor, pelas oportunidades, gratos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos a fim de conhecermos um pouco mais sobre as Tuas lições de amor, que possamos retornar às nossas casas mais fortalecidos, tendo a certeza que Deus é Pai de infinita bondade e não desampara nenhum dos seus filhos. Ampara ainda, protege e assiste a essa casa de oração e trabalho e a cada um dos seus trabalhadores de boa vontade, encarnados e desencarnados. Certo a Tua presença, certo da presença dos bons amigos espirituais e alegres pela oportunidade que aqui tivemos
damos por concluídos os trabalhos da tarde de hoje em teu santo e divino nome. Que assim seja.